Eu acho que tu tá sem áudio. Ainda bem que você falou, sabia que eu já estava falando aqui um monte de coisa. Aê, pessoal! Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo, este programa maravilhoso, espetacular, sempre nas noites de terça-feira, às vezes quarta, às vezes quinta, às vezes sexta, sempre quando a gente consegue encaixar com a agenda dos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre um documentário sensacional, espetacular, bem bacana, que eu amo de paixão. Tem minhas críticas lá em vários veículos aí, depois vocês procurem. Eu gosto muito mesmo. Tem lá no blog também do Guia do Cinéfilo. Provavelmente vai ter também lá no Big Cine, que é o site também que a TV Caeté reproduz depois das entrevistas aqui também. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse documentário e também sobre o mundo do cinema, com aquelas perguntinhas maravilhosas que todos vocês sabem. Várias pessoas já passaram aqui, 84 pessoas já passaram por aqui. Eu estou muito feliz que esse projeto está avançando aí em 2022. Vamos continuar aí, sempre bolando um tempo, né? O pessoal sabe que a minha agenda é extremamente lotada e dos meus convidados também. Então a gente vai tentando encaixar para poder fazer acontecer. Seguinte, Sabina, eu vou te apresentar com um textinho que eu fiz e a gente começa o nosso papo. Só dar boa noite aqui, ó. Quem está aí? Guilherme Tristão, meu querido amigo, grande Guilherme Tristão. Esse aí programou muito cinema bacana, Festival do Rio. Esse cara é muito fera, meu irmãozão, grande Guilherme Tristão. Saudade de conversar com você, meu querido amigo. Muita saudade. Meu rabugento favorito que eu falo. É o cinéfilo mais rabugento que existe, mas eu adoro ele mesmo assim. Beijo para você, Gui. Pessoal, mandem suas perguntas, mandem tudo que vocês quiserem falar aqui, podem colocar aqui, que eu vou tentando colocar aqui no meio, a gente vai tentando agregar o nosso papo, tá bom? Vamos começar então. Nossa entrevistada de hoje é especialista em audiovisual e meios eletrônicos pelo Instituto de Cultura e Arte da UFC, especialista em escrita literária pela FBUNI e graduada em letras pela UFC. Ela é sócia fundadora da produtora Além Mar Filmes. Ela desenvolve pesquisas na área de roteiro, documentário e cinema contemporâneo. É diretora, produtora executiva e roteirista do filme Currais, lançado em 2019, longa-metragem amplamente selecionada aí em vários festivais nacionais e internacionais. Ela também já roteirizou e dirigiu curta, média-metragem, vários desses também premiados, não só aqui, mas lá fora. Ela também é professora, o currículo dela é maravilhoso, olha, ela também é professora de cursos de audiovisual para vários públicos e ainda coordena um projeto de formação Educando o Olhar em escolas públicas de Fortaleza. Olha que bacana. Sabina Colari. Sabina, muito obrigado por você ter topado conversar comigo. Eu sei que você não me conhece, mas olha, saiba que eu já conheço um pouco, assim, pelo menos da sua essência de cineasta. Eu amei o Currais e muito bem-vinda aqui ao meu programa. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Eu agradeço demais também o convite. É um prazer estar aqui conversando com você. O Ted Rafael aí, trabalhou no Currais, um grande amigo. E vai ser legal, vamos nessa. Vamos lá que vai ser divertido. Fique à vontade. Imagina que estamos num bar, tomando cerveja, que não tem a pandemia. Vamos fingir aquele mundo que, infelizmente, não está o de agora, né? Mas vamos fingir que estamos num bar tomando a cerveja, que vai ser super tranquilo. Fidel, aqui, ó. Aqui. Tô vendo, é aqui, tô vendo. Tô vendo ele aí, ó. Olha lá. Grande Fidel. Olha, tô vendo ali todo mundo. Aí tem um calendário, né? Bacana, show de bola. Excelente. Sabina, é o seguinte, essa primeira pergunta que eu faço é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu faço aqui, que é como é que você iniciou nesse universo audiovisual, né? Como é que você bateu no peito e falou assim, eu vou pesquisar sobre cinema, eu vou virar professor, eu vou ser cineasta, eu vou roteirizar, eu vou produzir. E outra coisa, sua família sempre te apoiou nas suas escolhas profissionais? Conta pra gente. Boa noite, pessoal, todo mundo. Eu estava na Letras, né? Estava fazendo curso de Letras na universidade e eu tinha um professor que era bem assim, vamos dizer, gostava de instigar a turma, né? E ele sugeriu que a gente fizesse algo diferente com as poesias de Machado de Assis. E aí eu pensei, né? Não quero apresentar um seminário comum. Né? E aí a minha mãe, na época, tinha uma VHS, aqueles tijolão, e a minha mãe gostava e fazer cursos de filmagem, né? Na época, curso de câmeras, e aí a gente tinha essa câmera,
E eu pensei, eu digo, não, vou fazer um vídeo vou adaptar, né, as poesias, umas 2 poesias do Machado de Assis, e vou apresentar. E aí foi aquela loucura, né? Porque eu nunca tinha tido nenhum contato com audiovisual, além da cinefilia, né? Além de assistir muito. E aí eu fiz o roteiro, eu mesma filmei, foi assim, aquele filme experimental, sabe? E aí as pessoas gostaram muito. Mas quem gostou mais fui eu mesma, da experiência de estar por trás das câmeras, de estar. Aquilo foi tão encantador que eu nunca mais consegui parar. Assim, sabe, amor à primeira vista? E não necessariamente o amor à primeira vista do cinema enquanto cinéfilo, né? Mas de estar por trás das câmeras, sabe? De transformar, de certa forma, um roteiro em imagem. Essa mágica, né? Que é você tirar do papel, né? Da escrita, vamos dizer assim, desse universo da literatura, ou o universo da escrita em si, para transpor para uma outra linguagem que é o cinema. Isso para mim é extremamente encantador, de ver aquilo se transformar em imagem, dar cara para a coisa, né? Então, assim, tava lá a poesiazinha do Machado lá, quietinha no lugar dela, e eu botei a poesia em vários lugares, levei para o quintal, para o jardim, para o banheiro, enfim, foi uma experiência fantástica e eu me senti super à vontade. Logo depois disso, eu não trabalhei com audiovisual, né? Eu me formei em letras, trabalhei 2 anos ainda como professora de língua portuguesa, de literatura, inclusive no ProJovem, né? Que é um projeto do governo federal, que foi um projeto maravilhoso. Eu tenho muita felicidade assim, quando eu me lembro de tanto quanto o ProJovem ajudou os jovens, né, a entrarem, a saírem, vamos dizer assim, do universo do analfabetismo, né? E eu conheço alunos que hoje estão com filhos da universidade. Então, assim, foi fantástico, mas não consegui permanecer, cara. Eu ia para dar aula, mas o meu espírito estava me chamando para outro caminho. E aí eu comecei a fazer curso de tudo que eu via. Assim, onde eu podia fazer curso de cinema, porque eu tinha que correr, né? Eu estava formada em letras, mas eu queria outro caminho. Não tinha Universidade de Cinema aqui em Fortaleza ainda, no meu estado, aqui no Ceará. E aí eu não, vou fazer tudo que eu posso. Então eu comecei a entrar em cursos e estudar muito. Muito mesmo. Eu li, estudei muito. Assim, há mais de 10 anos que eu venho nesse ritmo, né? De consumir muita leitura, ler muito, estudar muito, fazer vários cursos. Assim, eu passava o ano inteiro em sala de aula fazendo curso de cinema. Assim, durante 2, 3 anos da minha vida foi uma meta. Aí depois eu comecei a produzir, né? A colocar projetos em editais e os projetos entrarem, darem certo e produzir. E assim, amor mesmo, sabe? Às vezes eu fico me perguntando o que é que eu posso. Já até me perguntaram o que é que você pode fazer. E eu digo, eu não sei o que é que eu posso fazer aqui no cinema, porque eu acho que eu não sei fazer outra coisa. E não sei se eu gostaria. Claro que a gente está ali no cinema, eu estou sempre no cinema, literatura, né? Mas é cinema mesmo, assim, que eu gosto, né? Bacana, bacana. E sua família sempre te apoiou nas suas escolhas? A minha mãe é especial, né? Todos os meus filmes tenho agradecimentos à minha mãe, Francisca Cláudia de Oliveira Nunes Colares, vocês vão ver. Porque eu tive e tenho ainda uma mãe patrocínio, né? E de acreditar no meu projeto, meus irmãos também, a minha irmã em especial, a Paula, sempre esteve do meu lado também. Tive alguns parentes que não, pelo contrário, né? Mas sempre tem. E aí a gente não liga e vai para frente. Sabe aquela frase assim, de um parente chegar e dizer assim, depois do currais, viu? Dizer assim, a Sabina está trabalhando com alguma coisa. E eu olhar assim para a pessoa e a minha mãe ficar calada, assim, tipo, né? Ainda o cinema é muito visto como um hobby, né? As pessoas ainda não veem cinema como um trabalho, infelizmente no nosso país é uma cultura
que ela é muito marginalizada, na verdade, não só o cineasta, né, o realizador como um todo, mas o artista, né, e depois, assim, do governo que a gente está, né, hoje, atualmente, ainda mais, né, enfim, e a gente está até esperando aí a aprovação da lei Paulo Gustavo, com muita expectativa, e a lei Aldir Blanc II, que é tão importante não para o artista em si. Eu acho que a gente tem que entender que o brasileiro, né, o povo, ele tem direito à cultura, é um direito constitucional. E nós, artistas, seja cineasta, pessoa do circo, teatro, não importa, nós estamos no meio do caminho. O que é que a gente faz? A gente leva a arte para o povo. Quando o governo, né, ele investe em políticas públicas para a cultura, ele não está pagando o artista, ele está possibilitando arte para o povo que paga imposto. Então, há uma incompreensão quando a gente fala numa lei dessa. A lei Aldir Blanc, ela é para gerar cultura para o nosso país. Ela não é para dar dinheiro para o artista. Só que quem gera cultura, que está no meio desse caminho, é o artista. Como o médico ele está no meio da cura, né? É ele que leva a cura, nós levamos a arte. Então, o que está sendo patrocinado aí não é o artista necessariamente, é a cultura para as pessoas, porque é preciso que haja, né? Esse acesso à cultura, ao cinema é mais uma forma de arte, né? Então, assim, só pegando aqui o gancho da Paulo Gustavo, aqui para fazer uma torcida, né, que é tão importante, né? Haver outras possibilidades de cultura no nosso país, né? O cinema brasileiro está aí, né, precisando de salas, e aí você sabe tanto mais do que eu, né? E que o povo se veja na tela, né? Com certeza, com certeza. Falou coisas muito bacanas, sabia? Concordo plenamente com tudo que você falou. Só mandar um beijo para todo mundo que está entrando aqui, ó. O Ted está aí com a gente, o Alisson Oliveira, meu querido amigo, um dos maiores críticos de cinema do Brasil, meu querido amigo Alisson Oliveira. Eu queria saber como é que está o coração de Alisson Oliveira, sabendo que estamos numa semana de estreia de um dos maiores diretores da história do cinema, o famoso PTA, Licorice Pizza, até que enfim vai chegar às telas do cinema. Eu queria saber se Alisson Oliveira depois já está ansioso para ver o novo PTA, ou se ele já viu nas cabines de imprensa de São Paulo. Você conta, Ali. A Rafa está aqui com a gente também, minha namorada querida. Um beijo para você. Aqui, viu, Sabina? Aqui até a namorada vem aqui prestigiar, ó. Viu? Olha O só. Davi deve estar aí também. Nós somos uma dupla sertaneja. Eu sou o Rafael, ela é a Rafaela. Então, uma dupla sertaneja. Rafael e Rafaela. Mandar um beijo aqui para Carol Dibi também, produtora, mineira, tá sempre aqui no Rio. Um beijo para você, querida Carol. Um amor de pessoa, pessoa muito especial. Super Carol, um beijão para você. A Érica Salles também está aqui com a gente. Boa noite. Ó, o Ted falando, ó. Beleza demais. O Alisson já falou que o filme do PTA é lindo. Tô desesperado, Alisson Oliveira. Estarei na quinta-feira, já limpei minha agenda para ver o Licorice. Vai ser maneiro, tenho certeza. PTA é fantástico. Seguinte, Sabina, você e o Davi fizeram o Currais. Currais, que filme impactante. Olha, eu te confesso que eu vi esse filme e eu fiquei assim, cara, assim, eu juro pra você, eu fiquei uma hora assim pensando assim sobre tudo que tava ali, assim, sabe? Foi muito impactante para mim saber um pouco mais dessa história que pouca gente sabe, né? Ou que não é tão contada assim, né? Eu queria saber de você, como é que surgiu esse projeto, né? E já te parabenizar você, Davi, que, olha, foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi aí nos últimos anos, pensando em cinema brasileiro. Como é que nasceu esse projeto, Sabina? Conta pra gente. Esse projeto nasceu de uma pesquisa que o Davi estava fazendo, né, na universidade. O Davi é formado em cinema pela Unifor, e ele estava fazendo uma pesquisa sobre os trovadores e repentistas, né? E ele, nessa pesquisa, ele teve acesso a um dos trovadores que contou essa história para ele, né? Que havia campos de concentração no Ceará. E como o Davi, a família do Davi é de Itauá, ele, enquanto criança, né, ele ouvia, ele ia para a fazenda, né, da família,
E ele ficava ali na fogueira, ali na conversa né, aquela conversa em torno da fogueira, e ele ouvia muitas histórias. Então, assim, de certa forma, o universo, né, a memória afetiva do Davi gira ainda, né, em torno desse universo, como a minha também, de certa forma, não em relação ao sertão, necessariamente, mas a olhar para o interior, né, vamos dizer assim, esse universo do nosso interior aqui, e já povoava a mente do Davi. Quando ele fez essa pesquisa, ele começou a observar e dizer assim, não, eu quero compreender mais isso, porque eu ouvi essa história, eu ouvia falar de seca. A gente do Ceará, a gente sempre ouve, a gente conhece isso, né? Só que a gente não ouvia, de certa forma, falar sobre campos de concentração. E aí o Davi fez uma proposta para mim, para o Paulo Ribeiro, que também trabalhou no filme como técnico de som, é um grande parceiro. E aí a gente foi para Senador Pompeu, né? Numa primeira pesquisa, nós três. E aí, na perspectiva de fazer um curta. Quando a gente chegou, fizemos o primeiro levantamento né, dessa pesquisa, e aí fomos experimentando já uma lógica meio que o personagem principal do filme, que é o Rômulo Braga, ele traz já um pouco dessa vivência da gente, né? Porque a gente vai também no road movie, vamos dizer assim, a gente vai de carro, a gente vai pronto para descobrir o que vier, né? E vai nessa expectativa, a gente vai nesse olhar de documentarista, né? A gente vai nesse olhar de descoberta, né? Vamos dizer assim, gosto muito de falar que a gente meio que limpou a retina, né? A gente vai para não com o olhar preconcebido das coisas, mas para descobrir, né? E aí a gente chegou lá mesmo para experienciar, né? E tivemos grandes surpresas. Voltamos para Fortaleza, nos preparamos para fazer uma gravação, né? Para a próxima vez que a gente fosse, a gente fazer logo umas cenas, vamos dizer assim. E fizemos um novo levantamento de pesquisa, que foi com a Tênia Souza Rios, que é professora da Universidade Federal, que é uma das maiores pesquisadoras no tema, que nos recebeu super bem, né? E ela tem um livro que é a base, né, do nosso projeto, do nosso filme, e nos presenteou, vamos dizer assim, com uma parte do acervo dela e da universidade, né, que são fitas cassetes que ela gravou na década de 90 sobre o tema. E aí nos despertou e a gente voltou em novembro, porque lá tem a caminhada da seca em novembro, e a gente resolveu, não, vamos fazer a caminhada, né? E aí a gente vai resolver para onde é que a gente vai com essa pesquisa. E aí eu digo, olha, gente, não digo em todas as vezes que vão nos perguntar, e eu vou sempre dizer a mesma coisa em todas as conversas, você não volta o mesmo, não tem como. Você fazer a caminhada da seca, sabendo que você está caminhando, né, está fazendo um trajeto que era feito pelos concentrados, vamos dizer assim, na verdade, por todos os lugares que você anda, tem valas, né, comuns, e você está ali até um ponto, né, que é o cemitério da barragem, que é um ponto que eles construíram, né, um rosário, e é lá que eles, vamos dizer assim, fazem as homenagens, né, às almas da barragem. É muito impactante, é extremamente impactante. Então, se você não volta o mesmo, seja por uma questão social, por uma mudança social, uma percepção social, espiritual, te mexe muito com você. E aí, naquele momento, a gente olhou um para o outro e disse, não, tem que ser filme, que está muito vivo, isso é necessário, né, a gente falar sobre isso. É muita gente nessa caminhada. Essa caminhada ela foi criada pelos remanescentes dessas pessoas que sofreram nesses campos. E depois a igreja trouxe para sua, vamos dizer assim, para dentro do seu calendário, vamos dizer assim, né? Mas antes as pessoas faziam essa peregrinação e a igreja nem sabia que tinha, né? E as almas da barragem já faziam milagres, porque elas começaram a obrar milagres, né? Então vem gente do Brasil inteiro para fazer essa caminhada e elas depositam pão e água. E aí, assim, o luto interrompido, vamos dizer assim, o silêncio que existe nesse lugar é muito
é doloroso, ainda é muito violento. Hoje em dia, você vê que essas pessoas não conseguem ainda falar sobre esse tema. E quando você vai para os outros campos, que foram 7 campos de concentração aqui no Ceará, pouco se fala também. O Campo do Pirambu, que é um grande bairro hoje na nossa cidade, né? As pessoas não sabem que houve campo, que o Pirambu surgiu de um campo, né? De concentração, vamos dizer assim. E isso não se fala nas escolas. Então, a perspectiva do filme, assim, de cara, foi trazer à luz isso. Não tem como isso ficar na sombra. Outras pessoas até pensaram, os realizadores, né, aqui no Ceará, para também fazer esse filme, mas ele, como o apagamento histórico era extremamente assim exagerado, nem todo mundo quis seguir, porque a gente foram mais de 4 anos de pesquisa profunda, de levantamento de arquivos. A gente esteve nos cantos fazendo essa pesquisa e o próprio arquivo, às vezes, não dava nem conta que aquilo era um documento importante sobre aquele assunto, tamanho era o apagamento, sabe? Então, a gente teve que ter assim, uma perseverança muito grande. O projeto, ele, de certa forma, precisava que houvesse vamos dizer assim, um orçamento, né? Não dava para fazer um projeto como esse que a gente estava pensando sem orçamento. E aí a gente colocou o projeto no Itaú Rumos Cultural, ele foi selecionado, e depois a gente colocou no edital de cinema e vídeo daqui, né, do Ceará, e para complementação financeira foi selecionado. Ainda assim, de baixo orçamento, mas deu para fazer, porque é DocFic, né? Fica um pouco mais caro, é mais oneroso, mas deu sim para fazer exatamente porque a equipe foi uma equipe muito parceira, em todos os sentidos. Todo mundo se envolveu bastante. Se não fosse pela equipe, a gente acho que não teria esse filme. E é um filme assim, que a gente acredita que tem um propósito, sabe? Para além das telas, que é exatamente abrir esses debates, né? A gente está num processo agora também de conversar e debater com as universidades e iniciando esse processo que a gente também acha que vai para as escolas. E a gente está nesse caminho aí de estar disponibilizando para as TVs que queiram, né? E esse filme nas suas grades, enfim. Estamos abertos. Show de bola. Olha, eu acho. Play. A distribuição da O2 Play, que é super parceira, que também percebeu, né, no caso, a necessidade do filme e está aí com a gente. O2 Play Com certeza você falou com o meu amigo Jair Silva. Sim, parceiro. Meu querido amigo, esse é um grande cinéfilo, meu amigo, mais de 20 anos. Meu querido amigo Jair Silva, figuraça, sabe muito de cinema, grande Jair Silva. O filme de vocês está em belíssimas mãos. O cara realmente tem um carinho com cada filme que ele pega para distribuir, para ajudar, né, nessa questão da distribuição. Ele é um cara muito querido, não só pelo mercado, mas também por cada filme que ele pega para poder ajudar. Ele é um cara muito do bem. Que bom. Eu fico muito feliz que está em boas mãos, Sabina. E olha, o filme de vocês realmente é algo fantástico e é algo assim impactante, né? Eu acho que essa palavra que eu tenho que usar quando eu assisti, eu falei, caramba, meu Deus. E eu sempre pensei sobre isso, sabe, Sabina? Várias questões históricas brasileiras que a gente passa o ensino médio, o ensino fundamental, né? A gente não tem noção, né, do tamanho de histórias que existem, né, ao redor assim do nosso país, que é enorme, né, cheio de situações, cheio de dramas, né. E o cinema tem esse poder, e tem que ter esse poder mesmo, né, de exatamente mostrar esses recortes para a gente poder refletir, né, sobre essas realidades, né. Então é muito bacana, parabéns, meu pessoal. Tá aí tem disponível em alguns lugares para comprar, né? Nos streamings pagos, né? Já o RAI, né? Então, pessoal, só vocês procurarem aí, quem se interessar. No YouTube, filmes, né? No Now, no Google Play. Acho que as coisas que eu me lembro são essas. Eu tô vendo aqui na Apple TV também, que tem um aluguel lá da Apple TV. Muito bacana, pessoal. Procurem que vocês vão gostar. Eu falei muito desse filme em várias rodinhas cinéfilas, escrevi muita coisa também. Lá no Cinepop, que é um dos sites que eu escrevo também, botei lá nos melhores documentários que eu vi nos últimos anos, também tá lá o Currais.
Tem outros documentários brasileiros lá também, o Ciron, que eu acho maravilhoso, de um pintor lá de Goiás, espetacular. Então, pessoal, procurem que tem muita coisa bacana aqui no nosso Brasil sendo feito. E ainda tem gente, Sabina, que fala que o cinema brasileiro é chato, que o cinema brasileiro é ruim. Pelo amor de Deus, vai assistir filmes, meu Deus do céu. Jesus, tem tanta coisa bacana, não só nos documentários, ou doc-fic, ou qualquer coisa parecida com isso, mas nos dramas, nas comédias. Vamos lá, pessoal, o nosso cinema é muito rico, ele é fantástico, cheio de pessoas, homens e mulheres trabalhando aí diariamente, anos até, né, para um projeto poder sair do papel. Então, vida longa ao nosso cinema sempre. As salas de cinema têm um pouco de culpa nisso, né? Como é que o brasileiro vai conhecer cinema brasileiro se não passa na sala de cinema? Então é difícil, né? Aí as salas, principalmente dos shoppings, né? Vamos ter uma consciência de não fechar a sala toda com um filme norte-americano, enfim. É uma questão de educação cultural, né? E a gente sabe que se a gente traz essa possibilidade, a gente acaba, é uma formação de plateia, a gente acaba aí possibilitando e educando porque se pensa em comércio, né? E bota o filme brasileiro não vai dar retorno, mas se der oportunidade, tem muito filme brasileiro aí que está dando pau de bilheteria, né? Agora tem que dar oportunidade, gente. Então não vou conhecer alguma coisa que eu não sou apresentada. Como é que eu vou conhecer, né? É isso aí. Vocês deram não gosto de falar a palavra azar, mas a falta de sorte de eu não estar programando o joinha, ou pelo menos lá na equipe do reserva nessa época, porque senão eu tinha muito, eu acho que eu conseguiria ajudar bastante que esse filme andasse dentro do circuito, porque obviamente lá no Joia só entrava filme bacana, filme brasileiro, tinha tudo, tinha de tudo lá. Tinha filme da Islândia, filme da Argentina, filme do Brasil, e assim tem que ser um circuito de cinema no Brasil, dando oportunidades para todo mundo, mas principalmente para o cenário brasileiro. E não adianta o programador chegar e falar assim, não vai dar público. Todo cinema tem o seu público. É só saber procurar, e o cinema também é importante também nesse elo com o público. Tem que divulgar direito, tem que fazer uma divulgação bacana dos filmes que abraçam. Não adianta botar o filme 1h10 da tarde. Não adianta. Não adianta. Bota o filme 1h10 da tarde, bota o filme 10h35 da noite, um horário por semana. Aí não dá, né, gente? A gente tem que abraçar. Pode falar. Aconteceu uma coisa legal com o Currais, interessante com o Currais, que a gente exibiu no São Luís, né? Que é um cinema aqui da nossa cidade. A gente acabou exibindo nesses horários de 2h30, 4h30, durante 3 dias. Ele deu quase 300 espectadores, se eu não estou ou mais. Olha que bacana. Dias, gente. Então, assim, olha que bacana. Ele é uma oportunidade, sabe? E a gente até agora só saiu nesse cinema aqui em Fortaleza, sabe? Temos tantos outros. Então, assim, por que o cinema no shopping, de certa forma, não abre espaço para o próprio cinema cearense que está bombando aí no Brasil, vamos dizer assim, bombando, no sentido assim, né? Que está se colocando, está aparecendo e está indo para fora do país, e o cinema da nossa cidade não abre espaço para os filmes sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sabe? Eu acho, assim, é um pensamento nocivo de mercado e pouco inteligente, né? Sim. É complicado. Essa parte de programação, Sabina, não se preocupe. Olha, eu estou do lado de vocês. Eu fico na linha de frente até. Eu me meto em várias confusões, entre aspas, brigas, discussões, exatamente para defender essa questão. Não é que nem questão da cota de tela, mas é para o programador e ser uma pessoa como se fosse um curador também, né? Tem que ter uma análise um pouco mais ampla, né, do mercado, principalmente do mercado brasileiro, né? Não adianta lotar o Brasil de multiplex, que os multiplex vão exibir o Homem-Aranha e os outros filmes todos. Nada contra, beleza, deixa eles exibirem, querem fazer isso. Eu acho errado. É muito triste eu chegar numa sala de cinema e ver lá assim, a sala tem seis salas, um complexo, e 5 estão passando o mesmo filme. Né? Eu acho que isso não enriquece nada a cultura do lugar. Mas, de qualquer forma, tem também ter, Sabina, mais políticas públicas para ajudarem os exibidores, né? Principalmente os exibidores ligados mais a esses filmes de arte. Né? Eu não gosto muito desse termo, mas só para a pessoa entender o que eu estou falando. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. Sabina, eu queria saber de você uma coisa. Quando eu era programador,
eu achava que o público, parte do público, não todo mundo, obviamente, parte do público tinha muito preconceito, e até mesmo preconceito contra o cinema brasileiro. Você acha que existe isso? Você acha que o público brasileiro tem preconceito contra o próprio cinema feito aqui? O que você acha? Eu não sei se é um preconceito, mas é um conceito prévio, tá? Exatamente o que eu estava falando, é um conceito que foi construído, vamos dizer assim, exatamente pela falta de conhecimento, né? Então, assim, quando você tem gente que fala assim, faz cinema de arte, parece que quando você faz um cinema que não dialoga com a linguagem, por exemplo, que é uma linguagem massificada, aquilo é cinema de arte. Não, eu acho muito estranho, assim. É um cinema difícil, é um cinema de arte, e que isso acaba reverberando, vamos dizer assim, no que você está falando como preconceito. Porque acaba saindo de um lugar de um não conhecimento, né? Eu não conheço, eu tenho, e aí acaba virando raiva. E essa raiva acaba virando um preconceito, né? Assim, uma coisa ruim, vamos dizer assim. O som do cinema brasileiro não é bom, os artistas brasileiros não são bons, as histórias são chatas, né? Por quê? Porque quer se ver na tela o que Hollywood mostra. Por quê? Porque é exatamente uma linguagem que é massificada, né? Então a arte ela é algo que você tem que consumir, e ela normalmente, apesar de que eu não estou aqui dizendo que o cinema hollywoodiano nem, obviamente, é arte, porque chega um momento que nem é mais, mas de certa forma, passa por esse lugar da experiência artística, sensorial, vamos dizer assim, né? E é preciso que se tenha uma disposição de consumir isso, né? E nem sempre essa arte, vamos dizer assim, seja ela qual for, mas a gente está se referindo ao cinema, deve ser um consumo que não te afete. O cinema ele é para afetar, né? A boa arte, vamos dizer, a arte em si é para fazer com que você reflita. Nem sempre é para eu estar lá num lugar cômodo. E o cinema brasileiro ele tem muito esse lugar de causar impacto, de fazer pensar, de te tirar da cadeira, de tirar vamos dizer assim, de fazer com que você saia do quadradinho, daquele lugar de conforto. E aí tem gente que chama isso, que é uma coisa inerente à arte, né? Que é uma coisa que a arte, vamos dizer, ela deveria ser assim, de filme chato, porque eu estou tão acostumado a estar assistindo e digerindo coisas que eu já sei o que eu vou ver, já sei o que vai vir, e para o meu conforto, né? Então, assim, isso ocorre exatamente porque nós não temos um costume. Nós não. É aquela coisa, será que vale a pena levar uma orquestra sinfônica para o centro da cidade? Né? As pessoas não vão gostar de ver, pelo contrário, todas as vezes que isso aconteceu, a experiência foi fantástica. Né? As pessoas se apaixonam, por quê? Porque você proporciona, obviamente não tem ninguém ali gritando, enchendo o saco nas redes sociais, dizendo que aquilo ali não presta. Não. Simplesmente as pessoas se dão ao prazer de escutar aquela música e cada um vai absorver do jeito que lhe cabe. Né? Eu que trabalho com jovens e crianças, os filmes que eu apresento para esses meus alunos, né, que agora tem um tempinho que a gente está parado devido à pandemia, de escolas públicas, são filmes brasileiros, são filmes, entre aspas, né, que são considerados filmes difíceis de arte, e esse blá 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 todo, e os meninos amam. E quando eles realizam, que é exatamente todo o curso eles estão realizando um documentário, eles vão por esse caminho, né? Esse caminho é o que eles acabam percebendo que é muito mais interessante buscar esse lugar, né, de falar da própria cidade, olhar para si, que não tem nada a ver, assim, não é instigante, por exemplo, tá querendo o tempo inteiro pensar pela cabeça do outro, principalmente de outro país, né? Então, assim, existe sim esse preconceito, e eu acho que a nossa indústria, vamos dizer assim, ela tem um certo
culpa no negócio, vamos dizer assim, exatamente por falta de políticas públicas, pela forma como ela se movimenta, como ela se nutre, né? E eu acho que cabe a gente estar tentando combater isso, né? Tem as universidades novas aí nos estados que estão jogando todos os meses, todos os anos, vários realizadores num mercado que a gente não sabe que mercado é esse, mas que a gente está construindo. E aí a gente tem que pensar que cinema a gente quer. Que cinema a gente quer para o Brasil. Não dá mais para a gente não ter um cinema, sabe? Com a nossa identidade. Na verdade, já tem, mas não dá mais para a gente não estar com esse cinema com a cara na tela, gente. Não tem como, sabe? Com universidades em vários estados, com o cinema brasileiro entrando em vários festivais internacionais. Não tem como mais a gente aceitar esse tipo e violência cultural, vamos dizer assim, que são esses cinemas lotados de filme norte-americano, fosse pelo menos filme de outros cantos, pelo menos tinha uma diversidade, né? Mas não, é sempre do mesmo canto, sempre igual, sabe? E é uma violência, sim, cultural. Estão tirando o espaço da gente fazer a nossa arte, para a gente ver os nossos artistas, né? Para a gente se ver, para a gente ver as nossas etnias, os nossos povos, as nossas cores, nossas histórias, a mulher falando de si, enfim, não dá mais, sabe? Assim, acho que a gente tem que se mobilizar, desculpa aí, eu levanto muito a bandeira também. Tranquilo, fica à vontade, fica à vontade. E um espaço assim, eu fico muito empolgada de estar dizendo assim, vamos, né? Vamos lutar por essa cota de tela que é nossa, e a gente pode sim, e gente, vários países estão mostrando aí que é possível, Coreia, Índia, né? Tantos outros países se levantando suas vamos dizer assim, produzindo séries, né? Espanha, que está bombando em série, eu acompanho muito séries, principalmente oriental, as coreanas, eu sou super fã. E eles deram um boom lá, né? O governo coreano apoiando demais a Coreia, mas no sentido de fazer filmes e séries falando sobre a história deles. Você não vê uma série coreana que não esteja olhando para a própria Coreia, falando de seus problemas sociais, inclusive. Então, a gente tem que fazer isso também. Tem aí os exemplos e tem um retorno financeiro imenso, que se a gente for falar de mercado, você sabe tanto quanto eu, tanto que o cinema brasileiro traz de dinheiro para o nosso país também. Com certeza, com certeza. São muitas questões e realmente precisamos de algumas mudanças para fazer a roda girar de uma maneira bem harmônica, que fique bom para todo mundo e, obviamente, traga também mais reflexão para o povo brasileiro, que eu acho que também falta a gente refletir muito sobre os ótimos filmes que são feitos por aqui. Mandar um abraço aí para o Davi Aguiar, também está aqui já no nosso papo aqui. Um abraço aí, Davi, parabéns aí pelo Currais também. Davi. Todo mundo aqui já aqui, show de bola, pessoal. Mandar um abraço também para Marieta Rios, também esteve aqui. Um abraço aí, mandou mensagem. Ô, Sabina, seguinte, muitos diretores de cinema aqui no Brasil, diretores e diretoras, né? De cinema aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, eles não assistem a filmes, né? Eles buscam suas referências de outras artes, às vezes da pintura, às vezes de outros lugares, né? Eu queria saber a sua opinião. Para fazer cinema, para ser diretor de cinema, precisa ser cinéfilo? Ou é possível criar lindas obras sem assistir a filme nenhum? O que você acha? Eu não acredito, isso é uma opinião muito própria minha, assim, que você consiga fazer uma arte sem consumir a arte que você está querendo fazer. Então, eu não acredito. Assim, eu acredito que pode, tudo pode, né, gente? Mas não é o ideal, assim. Então, como é assim, como eu venho da literatura também, a gente pensa assim, né? Tem muito na literatura isso. Eu quero ser escritora, mas eu não quero ler. Então, tem muita gente, principalmente meninos muito novos, que se recusam a consumir literatura, eles não precisam ler. Então, a mesma forma é o cinema, né? Eu preciso entender dessa arte para mim, como eu estou falando, é uma coisa muito própria minha, um olhar muito meu, né? Claro que existem outras possibilidades, né?
Mas o que eu acho, na minha opinião própria, no meu ponto de vista, é que não é o ideal. Assim, eu acho que você deve consumir, não que você tenha que ser um cinéfilo, mas eu acho que você deve sim consumir, e eu acho que você, além de consumir, você deva estudar, você deva ler sobre, né, pesquisar. Eu também não, assim, já vi pessoas do próprio cinema falando assim, gente, você pode fazer um filme, não precisa fazer pesquisa. Eu também acho difícil, né? Eu quando vou conversar com os meus alunos, eu digo, gente, por mais simples que seja o filme, requer pesquisa sim. Requer, se for um doc, uma pesquisa de locação, uma pesquisa temática, se for uma ficção, uma pesquisa também, obviamente, de tema, e uma pesquisa para desenvolver personagem, porque, assim, a gente quer sempre fazer o melhor, né? Então, assim, se eu não quero construir um personagem raso, eu devo, obviamente, ter uma pesquisa boa para poder aprofundar, trazer um personagem vamos dizer assim, que eu possa adentrar no universo desse personagem psicológico, enfim, né? E também construir uma dramaturgia em torno de outros personagens. Isso tudo requer debruçamento e estudo. A questão é que a arte, muitas vezes, é vista como um hobbyzinho. Gente, a gente trabalha tanto para fazer cinema, a gente tem que trabalhar e se dedicar tanto para desenvolver um roteiro que você não tem noção. Uma vez eu estava conversando com um colega e disse assim, gente, o meu projeto para escrever no edital tá igual a monografia. Gente, não tem o que tirar de uma pesquisa de monografia, tipo, para botar num edital. O projeto que a gente colocou no Rumos Itaú tu não tem noção de. A gente foi cortando páginas de pesquisas aprofundadas. Então, assim, se engana quem pensa que o realizador ou que o artista, seja ele um diretor de teatro, um músico, ele não tem que se debruçar não só sobre o cinema, no caso, né, o cinema, mas ele tem que, de certa forma, é filosofia. A gente lê sociologia, a gente lê psicologia, a gente está o tempo todo lendo jornal e a gente está acessando outras artes, sim, que são as artes plásticas, como você colocou, enfim, e aí vai do gosto das pessoas, de cada um, né, que acessa às vezes teatro, mas eu vejo dessa forma, sabe? Eu não acredito, assim, não só arte, mas tudo que você faça, acho que você tem que se debruçar, assim, estudar, né? E eu levo muito a sério, sabe? Em todos os aspectos, assim. Show de bola. O Ted está falando do Zé do Caixão, que ele nunca leu um livro de cinema, mas era filho de um projecionista. É verdade, né? O Ted está dizendo que o Zé do Caixão nunca leu um livro de cinema, mas era filho de um projecionista de filme de São Paulo e assistiu mais filmes que a maioria de sua época. Isso é verdade, isso é verdade. Aqui no Rio, o Gaspar Noé, diretor francês-argentino, argentino-francês, ele esteve aqui no Rio e ele é muito fã do Zé do Caixão. Ele entrou numa locadora, comprou todos os filmes do Zé do Caixão aqui numa locadora no Rio, até do meu amigo Cavi Borges, grande Cavi. E foi muito interessante, né, saber como é que um cara que é tão, assim, as pessoas não conhecem direito, né, o Mujica, né, o Zé do Caixão, esse personagem dele, mas como ele é conhecido lá fora, né, talvez até mais conhecido lá fora do que aqui, né. Às vezes acontece isso com o cinema brasileiro, né, nossos realizadores são mais conhecidos lá fora do que no próprio país de onde eles são. Doideira, doideira. Deixa eu mandar aqui um abraço para Zildemar Filho, também está aí. Boa noite, Zildemar, tudo bem? E é isso, ó, o Ted também está falando que quem quer trabalhar na área tem que assistir muito material, estudar pra caramba. E é isso aí. Sabina, você está me ouvindo bem, Sabina? Falou? Sim, sim. Ah, tá, aqui a tua tela congelou aqui para mim, mas daqui a pouco eu volto. Deve ser alguma instabilidade aqui do sistema, mas não tem problema não. Se está me ouvindo, tá beleza. Queria saber de você uma coisa agora, Sabina. As salas de cinema, o lucro delas é no milho, né? Eles compram aqueles sacões de milho bem baratos e vendem aqueles preços, na minha opinião, aqueles preços exorbitantes nas bombonieres, né? E eu queria saber de você uma coisa, ô Sabina. Você acha que no Brasil o cinema ainda é um evento, né? Um lugar muito caro? O preço do ingresso no Brasil é caro em relação a tudo que a nossa população passa no seu dia a dia? O que você acha? Sim. O cinema não é popular, né?
se tentou fazer isso no governo Lula através de políticas públicas, né, exatamente em cima das salas, de política para a sala. A gente até trouxe, a gente que eu digo porque eu faço parte de grupos de fóruns, né, de cinema aqui no Ceará, e houve muita essa discussão e trouxe a gente, tipo, os fóruns e os debates, essa política pública para o Ceará, de 2 salas no interior, né, do nosso estado, que estão passando por esse processo de construção, mas muitas salas de rua já fecharam, né? Olha, o cinema São Luís, ele marcou minha vida. Acho que a primeira experiência com o cinema que eu tive, eu tinha uns 8 anos de idade, que a minha mãe levava minhas tias, aquele monte de primo, para o cinema, que é o cinema mais bonito daqui, que ele é lindão, e eu fui assistir o Didi, né? Os Trapalhões, com os meus primos. E quando eu chegava lá, tinha uma bomba, tipo uma casinha dentro. Eu vou dizer o que eu vi, uma casinha dentro do cinema que parecia uma casinha para anão, porque ela era onde era a bilheteria, e a pessoa ficava lá dentro, né? E aí aquela pessoa me dava um passe para um mundo mágico, sabe? E aquela pessoa tinha uma entrada estranha que para mim ela tinha que ser, a pessoa tinha que ser pequena. Então aquela pessoa que estava lá dentro era amiga da minha tia, então eu conhecia a pessoa que dava o passe para um mundo encantado, né? Então eu ficava super feliz porque aquela pessoa era amiga da minha família. E aí eu entrava naquele cinema, eu enlouquecia, assim, porque logo o cinema é muito bonito e aquela tela gigante, eu ia para outro mundo mesmo. Então, a minha experiência com o cinema é desde daí. Então, assim, eu acredito sim que a experiência do cinema é uma experiência social. Eu não acredito que ela vá acabar. Eu acho que ela se transforma. Porque as pessoas vão ao cinema não só para ver filme, mas por uma questão de uma experiência, vamos dizer assim, com o outro, uma experiência social e sensorial, né? Mas para onde isso está sendo levado, né? Como você falou, e para quem, né? Então, assim, nessa época que eu estava nessa sala de cinema era mais popular. Enfim, todas as crianças estavam ali e formavam, né? Era uma formação de plateia, era interessante. Hoje em dia, no shopping, quem não tiver acesso ao shopping, tipo, aqui em Fortaleza, eu gasto, se eu for comprar a pipoca e for um casal, dependendo da sala, eu gasto mais de R$ 100. Eu sei que em São Paulo é muito mais caro ainda. Tem os cinemas mais populares aqui, mas são poucos e são vistos como tal do cinema de arte. Então, assim, é muito complicado, porque além de haver esse preconceito com o cinema brasileiro, a gente ainda tem essa sala cada vez mais elitizada e com uma escolha de filme também, de certa forma, que joga para um pensamento mais elitista também, porque eu estou vendo um filme tiro, porrada e bomba lá dos Estados Unidos e eu não estou vendo um filme, né, que fale sobre o nosso sertão, que fale sobre as nossas histórias, enfim. Então, também, de certa forma, eu direciono o olhar. É uma pena. Mas eu acho que se as pessoas... Eu acredito que a gente pode mudar as coisas. Eu acredito muito na nossa força, na força da união das pessoas. E eu acho que a gente pode mudar o que a gente quiser. Basta a gente perceber que a gente pode. E que a gente saia do nosso campo e do nosso canto de conforto e lute. Porque as coisas só estão aí porque alguém tá levando, né? Pressionando para que elas sejam dessa forma. Se não sou eu, vai ser outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Quem é que está querendo que seja assim? Então, assim, cabe a nós nos organizar, né? Cada um aí nos seus estados, os realizadores, e para cima nesse processo, para mudar mesmo, né? Realmente é complicado mesmo o circuito. Agora tu que congelou, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, tu tá congelada não, tô te vendo bem. Tá tranquilo aqui, não tá congelado não. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim, que estava congelado.
Ah, então show de bola. Às vezes dá umas instabilidades aqui o sistema. Sabina, já está com 50 minutos de papo, viu? Passa rapidinho, viu? Passa rapidinho. Passa também. Eu tenho mais umas perguntinhas aqui e a gente termina. Seguinte, Sabina, eu queria fazer para você uma pergunta. O filme Tropa de Elite, sabe o Tropa de Elite? O filme lá do Capitão Nascimento? Ele foi um dos mais badalados, né? Longas-metragens do nosso cinema, né? Esse sim, né? Teve uma bilheteria alta e tal, é um drama e tudo mais. Muita gente no cinema louvava, né, as ações do Capitão Nascimento, né? Parte do cinema, obviamente não todo mundo. Esse filme, inclusive, ganhou o prêmio lá em Berlim, né? Todo cinéfilo sabe que o Urso de Ouro em Berlim é um prêmio muito importante, né? Nos festivais mundiais, né? Um prêmio mundial. E o prêmio foi entregue das mãos do Costa Gravas. O Costa Gravas é um diretor muito famoso também entre os cinéfilos, que dentro da sua filmografia ele tem muita referência à questão dos direitos humanos, né, dentro da sua filmografia. Então é uma equação que acaba não fechando. E talvez até por um olhar de fora, né, de críticos de fora do Brasil, levantou-se a questão de que esse filme poderia ter acendido de alguma forma uma chama fascista no povo brasileiro, por conta de todas as questões, talvez, políticas que aconteceram após, e não sei se durante, mas após, obviamente, a exibição dele, né, e tudo mais, a questão do governo, etc. e tal. Mas eu queria saber de você uma coisa, Sabina. Você acha que o cinema ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acho. Eu acho que até o Big Brother, eu acho que dependendo da mente da pessoa, ela pode ser super influenciável por qualquer coisa. E por isso a responsabilidade de quem faz arte e cinema, né? Então, assim, principalmente a arte, né, que está nesse lugar exatamente de estar falando com o público, é preciso ter muita responsabilidade, sabe? E quando você está num país que tem muitos analfabetos, literalmente, é um país que não investe na sua cultura, né? De uma cultura, de uma educação básica, né? Ela não se tem investimento na educação básica como deveria. Imagine uma formação cultural, né? Então, vai ser muito esse impacto vai ser muito grande. E ele não é por causa do Tropa de Elite, ele é de muito tempo, né? De muitos outros filmes. Essa chama fascista não é de hoje. A gente teve um governo, uma ditadura que morreu. Será que morreu, né? Não, né? Esse pensamento ainda continua. A gente não fala também sobre os porões da nossa ditadura. A gente não, vamos dizer assim, não abrimos esse debate. Ainda está velado. E aí é muito maior a questão do que o cinema. Concordo que quando o cinema traz essas questões e ele não se debruça, né, ele deixa esses pontas tão soltas como esse filme deixou, e aponta para as pessoas questões equivocadas, como foi, é muito sério. Mas mais sério do que isso é a gente não falar na nossa ditadura, é a gente não ter espaço dentro do nosso governo, por exemplo, principalmente esse atual, de estar realmente discutindo e punindo, né, essas pessoas. E é preciso que o cinema ainda se debruce muito sobre isso, que o cinema fosse, né, na verdade, traga essa reflexão que é tão importante para a gente. Porque quando você fala sobre isso, como eu estou falando dos campos de concentração no Ceará, quando eu estou falando de ditadura, eu estou, de certa forma, questionando e vamos dizer assim, discutindo e debatendo sobre pensamentos fascistas. E aí não adianta a gente também estar com um cinema até bem legalzinho, bem direcionado, se na vida real, vamos dizer assim, a gente não tem essa liberdade de estar discutindo sobre isso, né? Então, assim, eu posso até estar com um cinema que, entre aspas, com os direitos humanos ali, né? Ah, é legal, tá falando ali nos direitos humanos e tal, mas quando há um debate social mais forte, também aquele realizador, ó, se cala, sabe? E aí,
sabe? Cadê a pressão também em cima dessas questões? Ninguém faz. Então, assim, nem o cinema é culpado por isso, obviamente, ele não vai conseguir levar a reboque uma situação dessa. E, ao mesmo tempo, quando a situação já está tão grave como no nosso país, que a gente tem um governo fascista, né, que quer avançar nesse fascismo, a gente não tem um grande movimento e um grande debate aí de forma mais agressiva, sabe? Há muita gente calado, muita gente em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu sei que tem aí uma questão de receio, de cansaço, de medo, mas eu acho que a gente tem que avançar. Não sei se eu saí um pouco da conversa. Não, respondeu brilhantemente aí. Essa questão. Essa é uma questão que eu sempre me fiz, sabe, Sabina? Esse questionário, na verdade, são perguntas que eu sempre me fiz ou me fizeram. Então, eu uso muito dessa minha experiência dessa coisa. Eu gosto muito de me comunicar, né? Eu sou imperativo, não sei se você percebeu. Eu gosto muito de me comunicar. Então, ao longo da minha vida, vieram várias questões que, assim, cara, eu falei, pô, eu quero discutir. Debater isso com outras pessoas que talvez pensem diferente de mim ou que pensem igual a mim, iguais a mim, e a gente vai seguindo, né? Muito bacana. Legal tua resposta, Sabina. Seguinte, agora a gente vai passar para a parte final do programa, Sabina. Desde já te agradecendo por você ter deixado, assim, ter parado um pouquinho. Eu sei que deve estar uma loucura aí sua vida, ter parado uma horinha do seu tempo para se dedicar aqui, para falar comigo sobre sétima arte. Muito obrigado desde já. E agora a gente vai fazer o Bumerangue Cinéfilo. O Bumerangue Cinéfilo é o seguinte, Sabina. Eu não sei se você lembra, tinha aquele programa da Marília Gabriela, que ela fazia assim, uma cor, um objeto. Aí a pessoa ela responde com uma palavra ou com uma frase curta, sabe? E aí a gente encerra o programa, tá bom? Vamos lá, então. Já agradecendo aqui, viu? E é um prazer. Falar de cinema para mim é um prazer. Eu vou sempre estar abrindo um espaço na minha vida. Show de bola. Vamos lá, então. Ó, Sabina Colares, o que mais incomoda uma cineasta? O que mais me incomoda são várias coisas, mas eu vou dizer uma que é o machismo dentro do set. Machismo dentro do set. É realmente complicado. Pessoal, pelo amor de Deus, né? É o que eu falo para todo mundo aqui, Sabina. Pessoal, vamos evoluir, né? Machismo, estamos em 2022, né, gente? Poxa, vamos respeitar a todos e a todas, né? Meu Deus do céu, gente. Não é possível que, né, que ainda exista isso, né? A gente tem que denunciar, tem que falar mesmo para poder ver se muda isso daí. Muito bacana, Sabina. Show de bola. Travou de novo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Se travar a imagem, o importante é você estar me ouvindo, tá bom? Tá voltando. Então vamos lá. Sabina, indica um filme brasileiro que você acha que assim é maravilhoso e pouca gente viu. Eu queria indicar um filme que eu tenho certeza que assim, muita gente não ouviu falar porque ele é um filme infantil. Mas ele não é um filme infantil. Ele é da Bárbara Cariri, que é uma conterrânea, uma amiga, chama Pequenos Guerreiros, e é um filme lindo, gente. Eu acho que ele é muito necessário, porque a gente precisa de mais filmes brasileiros vamos dizer assim, no universo infantil e infanto-juvenil que não esteja nessa mesma pegada de sempre, e é um filme que faz com que a gente olhe para o nosso estado, vamos dizer assim, para a cultura do nosso estado, para a cultura do nosso país, né? E é um filme de essa poética do cotidiano, e é maravilhoso, gente. Então, se vocês puderem assistir, eu acho que vai sair nessa área de cinema, é muito, tanto para adulto quanto para criança, é fantástico. Então, eu indico esse filme. Bacana, o Petros esteve aqui, conversei com o Petros aqui, grande Petros. É um grande cineasta que vai dar muito o que falar ainda. Nossa, grande Petros, um beijão aí, Petros aí, pessoal, fica aí a dica. Eu adoro quando a galera, quando meus convidados vêm com dicas assim, que ainda não foram citadas. Esse filme nunca foi citado aqui, muito bacana. O Petros fez a fotografia do Currais, belíssimamente. O Petros é nota 1000 mesmo, realmente ele é muito fera. Deu um show aqui também, assim como você, Sabina. Falou sobre vários temas aqui com a gente, foi muito legal. Sabina Colares,
Qual é o streaming que você mais assiste? Você pode falar ou não pode falar? Eu posso falar e por quê, Não né? diga. Não diga. Netflix, né? E tem algumas críticas, claro, mas eu gosto porque ele abre espaço para filmes, mas principalmente séries de vários países. E eu andei estudando e percebo que ele não interfere muito no roteiro dessas séries. Ele quer exatamente que cada cultura de cada lugar esteja impregnado ali naquela obra. Então, eu tenho visto séries de vários países do mundo, e então, para mim, tem sido uma experiência muito interessante. Assim. Então, não fico. Eu nem vejo série norte-americana e poucas séries inglesas. Eu vou para outros lugares assim bem desconhecidos, enfim, que tem me rendido aí experiências fantásticas, conhecimentos assim que eu não teria se não fosse aí a experiência com a Netflix, mas que também precisa melhorar muito, inclusive no espaço do cinema brasileiro, das séries brasileiras do cinema brasileiro, que está muito a desejar, né? Tem um monte de gente para botar filme aí, inclusive o Currais, e precisamos de espaço, né? Obviamente, Netflix abre suas portas para o cinema brasileiro. Fica a dica. Show de bola. E agora, Sabina, para a gente encerrar o programa, eu ia te fazer uma outra pergunta aqui, mas eu ia te pegar de surpresa, que é a pergunta que eu fecho o programa. Mas eu vou fazer a pergunta, mas se você não souber responder, não tem problema, tá? Porque realmente eu pego todo mundo de surpresa aqui. Já teve gente que não. Ah, eu não lembro, Rafa, não lembro. Mas eu, obviamente, eu não quero ficar constrangendo meu ou minha convidado aqui, né? Então, fique à vontade se você não souber de cabeça e tal. É a pergunta talvez um pouco mais cinéfila que existe no questionário. É a última pergunta. E assim, Sabina Colares, qual é seu filme favorito com Nicolas Cage? Não sei. Não sei, não tem problema, não tem problema, não tem problema. É que eu tenho que encerrar, eu vou explicar um pouquinho dessa pergunta. Eu encerro o programa com essa pergunta, porque o Nicolas Cage, quando eu era pequeno, ele era meu ídolo, meu grande ídolo no cinema. A gente sempre tem um ídolo no cinema, e geralmente, ou até mesmo infelizmente, eu não sei, sei lá o quê, ele acaba sendo algum astro de Hollywood, porque são os filmes que chegam mais fortes na nossa televisão e etc e tal. E eu era muito fã, sabe? Muito fã dele. Só que depois, quando eu cresci, virei um homem cinéfilo, vamos dizer assim, eu comecei a ver que ele fazia muita porcaria. Então eu tenho, assim, sabe, uma briga dentro de mim, interno mesmo. Às vezes eu gosto dele, às vezes eu não gosto dele, eu fico brigando comigo, assim. Ele fez um filme agora com um porquinho que eu adorei, o Pig. Tá até no Telecine, quem quiser assistir, que tá fantástico, fabuloso. Aí eu sempre faço essa pergunta pro pessoal, mas não tem problema não, Sabina. Foi Mas ótima a entrevista. cinema é uma experiência, né? Que às vezes vai para um lugar que não tem explicação, não passa pelo bom e pelo ruim. É uma experiência sensorial. Então, assim, não importa, você gosta. Eu curto um monte de coisa assim, tipo, Harry Potter, eu não perdia eu tinha que ver no cinema. Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis 2 foi uma verdadeira loucura na minha vida. Mas o meu cineasta preferido é o Abbas Kiarostami, um dos, Pedro Costa, que é o Maravilha. então, assim, mas eu tô morrendo lá e tô esperando aí a nova série do Senhor dos Anéis. É isso aí. Com maior É isso aí. expectativa. E falar em cineasta preferido, um dos que eu mais gosto, eu sempre falo aqui, eu gosto do Mundo PTA, já até falei aqui no programa, mas eu gosto muito do Sokurov também, que é fantástico, um diretor russo. Eu tive a honra de exibir 2 ou 3 filmes dele lá no Joia e fiquei assim, muito feliz que eu pude exibir um Sokurov na sala que eu programava. Entre outros tantos cineastas, mulheres, homens fantásticos, não só aqui do Brasil, mas lá de fora também, que fazem essa indústria andar, que faz esse amor bater em nossos peitos, coração, ficar assim, ó, tum, 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 tum. É tão delicioso, né, pessoal, quando a gente vai numa sala de cinema e vê um filme, é uma coisa maravilhosa, é um sentimento que realmente muita gente tinha que ter. Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode fazer uma pergunta, Sabina, fique à vontade. Você já passou o aniversário na sala de cinema? Eu só passo meu aniversário na sala de cinema, Sabina. Eu já até avisei a Rafaela, que está aqui, a minha namorada. Eu falei para ela, Rafa, porque ela nunca comemorou um aniversário comigo. Eu falei, olha, eu sempre vou no cinema, só durante a pandemia que eu não fui, porque eu não podia ir, porque eu não tinha como ir. Mas, assim, eu irei na sala de cinema assistir. Já tô até pensando qual é o filme, assim, olhando aqui, aquele negócio de data de lançamento sempre muda, né? Como é em abril, é 24 de abril,
é sempre feriado e tal, não sei o quê. Então, eu sempre passo, Sabina. Eu levava meus amigos. Eu morava num condomínio aqui no Rio. E eu levava meus amigos. Eles ficaram desesperados. Eu lembro até hoje. O Retorno do Talentoso Ripley, com John Malkovich. Eles dormiram o filme todo. Eles dormiram o filme todo. E eu fiquei lá, amarradão, vendo o John Malkovich, naquele personagem fantástico. Mas a resposta é sim, Sabina. Eu sempre vou no meu aniversário e eu acho super divertido. É o melhor presente que eu ganho, aquele que eu mesmo me dou, entendeu? Aí a Rafa tá até falando que eu avisei desde o início do namoro. Eu avisei a ela, eu falei para ela. Eu também passo. O bom é porque o Davi gosta também de cinema. Aí vai os dois, né? Show de bola. Ele falou que gosta da Rocha, ó, viu? A Rocha lá do Nicolas Cage, show de bola. Olha, Nicolas Cage, Sean Connery, o filme do Michael Bay, né? A gente tava falando negócio de destruição de cinema, de bum, bum, bum. O Michael Bay é o rei de destruir cenários em Hollywood. O cara já destruiu o mundo às 15 vezes, destruiu Alcatraz. O Michael Bay não é fácil. Mas, Sabina, estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Foi super divertido. Eu amei, Sabina. Muito obrigado. Acho que você, poxa, mostrou uma visão muito bacana de tudo que você acha dessas perguntas. Depois eu sempre revejo as entrevistas aqui com os meus convidados para poder refletir mais ainda sobre o que vocês falam. Eu quero te agradecer demais pela presença. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. E continua seguindo aí nessa carreira. E sempre tenha por perto pessoas... Você está me ouvindo? Deu uma travadinha de novo. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Voltou? Sim. Oi. Então, Sabina, quero te agradecer. Muito obrigado pela presença. Foi ótimo. Amei, amei, amei. Depois eu vou até rever, refletir sobre a nossa entrevista. Muito obrigado por todos os pontos que você levantou. Você enriqueceu demais esse projeto. Muito obrigado mesmo, de coração. E fala a sua rede social aí, se você quiser, onde a pessoa pode te achar, para te seguir. Pode falar. Primeiramente, quero agradecer, né, o seu convite, que foi maravilhoso, também foi super divertido. É tão bom, né, a gente falar sobre cinema assim, nessa coisa leve, e que não seja assim, né, às vezes você fica meio tímido, né, quando vai em debates de cinema, é aquela coisa meio, né, você tá ali para falar do seu filme, você fica tenso, é tão feliz, né, quando a gente está... Agradeço essa oportunidade de estar assim num lugar tão leve para falar sobre o que eu gosto, sobre cinema. Então, muito obrigada. Quem quiser seguir o Currais, né? A gente tem uma página no Instagram, que é Currais Filme, o meu é Sabina Colares. Também temos a página no Facebook. E se liguem, né? Que o Currais pode estar aí futuramente nas TVs, né? Quem sabe? Vamos torcer, merece. Vamos torcer, merece. Pessoal, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí para todo mundo que participou aqui. Ó, o Davi, ó. Ó, o Davi tá falando aí, parabéns, meu amor. Aí, ó. Davi. Beijo para o Davi, para toda a equipe do filme Currais, Rômulo Bragas e Zita Matos, que foram perfeitas, o Pérez Cariri, que foi tão maravilhoso também, o Danilo Carvalho, enfim, toda a equipe, o Paulo Ribeiro, todo mundo, Ted Rafael. Show de bola, show de bola. Um beijo para todos vocês, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Pessoal, voltamos semana que vem com um convidado ou uma convidada. Em breve vou divulgar para vocês toda a agenda de fevereiro, março, abril, para vocês poderem saber quem vai estar aqui comigo, de frente com o Rafa, nesse programa super bacana que eu faço com todo amor e carinho, nessa noite de terça, quarta, quinta ou sexta, mas sempre falando sobre cinema de uma maneira bem leve e agradável. Rafa, vou seguir mais e vou fazer propaganda, gostei bastante. Opa, obrigado. Coraçãozinho para você, Sabina. Um beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, Sabina. Fica com Deus. Um beijo para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Viva o cinema. Tchau.